E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. Hoje a gente vai estudar a permutação simples, que é uma continuidade aí da análise combinatória. Então ele diz assim: uma permutação simples consiste no seguinte problema: dados n objetos distintos, de quantas maneiras é possível ordená-los? Veja o seguinte exemplo: quantos números diferentes podem ser formados com os algarismos 4, 5 e 6? Isso consiste em uma permutação simples de três elementos, ordenando cada número na casa das centenas, dezenas e unidades. E as possibilidades são 4, 5, 6, 4, 6, 5, 5, 4, 6, 5, 6, 4, 6, 4, 5 e 6, 5, 4. Então, olha só, vamos aqui para o papel. Nós temos um conjunto com 4, 5 e 6, certo? Ele quer saber quantos números, né, de três algarismos a gente pode formar com eles, distintos. Então, o que você tem? Três algarismos. Foi assim que a gente aprendeu lá no início. Quantas possibilidades pode aparecer aqui? Aqui pode aparecer o 4, pode aparecer o 5 ou pode aparecer o 6. Então, eu tenho três possibilidades aqui, correto? Como eu não posso repetir o número, então nós só temos duas possibilidades aqui. E depois uma única possibilidade. Ou seja, 6 possibilidades, 6 números diferentes, correto? 3, 2, 1 é o 3 fatorial. Então, na verdade, o que a gente tem aí é uma permutação de três elementos, que é 3 fatorial. É assim que é simbolizada a permutação. P3 é igual a 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6, certo? Então, o que a gente tem ali? A gente tem uma troca, né, de lugar. Então, permutar é você trocar os objetos, né, de lugar. No nosso caso aqui, os números. Então, nós temos o seguinte aí. Ele diz assim: em uma permutação simples de n elementos, na primeira posição há n modos diferentes. Para a segunda posição, n-1 modos, retirando-se a escolha da primeira opção. Para a terceira posição, n-2 modos, retirando-se a escolha da primeira e da segunda posições. E assim por diante. Dessa forma, o número total de modos que podemos ordenar os n elementos distintos, Pn é. Aí ele dá uma formulazinha aí. P de n é igual a n n-1, n-2 e assim por diante até chegar o 1, né? Ou seja, P de n é n fatorial. Então vamos aqui para o papel. Então nós temos que permutação de n elementos é o n fatorial. E quem é n fatorial? N fatorial é o n que multiplica o n-1, que multiplica o n-2, que multiplica, né, n-3, assim por diante até dar 1. Correto? Nesse exemplo aí ele diz assim, ó: 5 pessoas vão posar para uma foto lado a lado. De quantas maneiras diferentes elas podem ficar dispostas? Aí cada pessoa pode ficar em qualquer uma das 5 posições. Logo, há 5 possibilidades para arrumar as pessoas para a foto, que é 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120 possibilidades. Tá? Então, o que acontece? Você tem 5 pessoas, então 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, tá? Qualquer uma das pessoas pode aparecer aqui no início aqui, certo? Então qualquer uma das 5. Então a que tiver aqui não pode aparecer aqui. Então por isso que aqui perde o 1, né? Que é o n-1. Então aqui a gente vai ter o quê? O 4. E aqui nós vamos ter o n-2, né? Que é o 5 menos 2 que dá 3. E assim por diante até chegar no 1. Então, no nosso caso aí, seria trocar 5 objetos de posição. Então, esse é o nosso 5 fatorial.
Bem, seguindo aí, agora a gente vai falar de anagramas, né? Para a gente poder entender essa permutação aí. O que é um anagrama? Quando você tem uma palavra como tia e você troca as letras de posição, então aqui eu posso escrever IAT, né? Isso seria um anagrama. AIT seria um outro anagrama, né? Agora, se eu botar A, não é um anagrama da palavra tia, correto? Então, isso aqui a gente não pode fazer. Então, não pode repetir. Então, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 3 letras e ordenar de maneiras diferentes. Ou seja, na primeira posição, né, pode aparecer tanto o T, quanto o I, quanto o A, correto? Então, são 3 possibilidades aqui. Na segunda posição, só pode aparecer 2, né? Porque a gente usou aqui e não pode usar aqui. E aqui, só uma. Então, na verdade, quantos anagramas a gente pode fazer? 6 anagramas, tá? Então, anagramas são palavras, né, que você tem uma palavra de origem e você mistura as letras dela sem repetir essas letras. Isso são anagramas. Beleza? Então, aqui, na verdade, isso seria o quê? Uma permutação, uma troca, né, de 3 elementos, que é o nosso 3 fatorial. Se a palavra fosse calor, quantos anagramas a gente pode fazer? Então você tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Seria uma permutação de 5 letras, ou seja, 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 120 anagramas. Seria o mesmo caso lá das pessoas tirando foto, né? Porque se você tem 5 letras, na primeira possibilidade só pode aparecer qualquer uma das letras. Então podem aparecer aqui qualquer uma das 5 letras. Aqui vai poder aparecer as 4 que sobraram. Aqui as 3, aqui as 2 e aqui uma letra que sobrou, certo? Então seria uma permutação de 5 elementos. Bem tranquilo aí, acho que deu para entender o que é anagramas, né? Então vamos dificultar um pouco isso aí. Então vamos lá. Esse exemplo aí está resolvido na apostila. Quantos são os anagramas da palavra mulher que apresentam as letras LH juntas? Tá? Aí na letra A, na ordem, nessa ordem ou em qualquer ordem. Então, vamos aqui para o papel aqui. Você tem a palavra mulher. Certo? Se ele quer, na letra A, os anagramas da palavra mulher que contém a letra L e H juntas e nesta ordem, então vai ser como se ela fosse uma única letra, correto? Então elas não podem se separar e tem que ficar sempre nessa ordem. Então elas vão ser como se fosse uma única letra. Então nós temos quantas letras agora? Ó, M, U, o LH, porque eles têm que ficar junto, o E e o R. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, vamos permutar 5 letras. Então aqui é o 5 fatorial, que a gente já viu lá que dá o 120, né? Que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora, na letra B, ele diz o seguinte. Ele diz que o LH tem que ficar juntas, mas em qualquer ordem. Ou seja, elas podem permutar entre elas. Concorda comigo? Então pode ser o LH ou o HL. Então aqui eu vou ter uma permutação de 2. Então nós temos o seguinte, ó. Temos o M, o U, o LH, certo? O R e o R. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 letras, contando o LH aqui, ó, juntos.
Então aqui seria uma permutação de 5, igual o de cima. Só que o LH eles também não podem trocar de lugar. Então eu posso permutar o LH. Então aqui vezes permutação de 2. Então na verdade nós temos o 2 fatorial vezes 5 fatorial. Porque o LH eles não vão ficar como se fosse uma única letra. Eles vão poder trocar. Então uma hora você vai ter o LH, outra hora você vai ter o HL. Ou seja, 2 fatorial, né? Que é 2 vezes 1 que dá 2. Então seria 2 vezes 120, né? Então é 2 vezes 120. Então teríamos 240 anagramas, tá? Então, ó, utilizando aí o mesmo exemplo, mulher, eu vou resolver de uma outra maneira para você entender melhor isso aí. Então vamos supor agora que ele queira as três palavras, as três letras primeiras juntas, né? Então seria juntas nesta ordem aqui, certo? Então, como se fosse lá, letra A. Então aqui é juntas e nesta ordem. Então, quantas letras eu teria para permutar? Se isso aqui é junto na mesma ordem, nós temos uma letra aqui. Então seria 1, 2, 3, 4. Seria uma permutação de 4 letras, ou seja, 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, correto? Que dá 24. Agora, na letra B, vamos supor que ele falasse em qualquer ordem. Em qualquer ordem, eu teria o quê? Eu teria isso aqui como se fosse uma única letra, outra aqui, outra aqui, outra aqui, certo? Isso aqui ficaria permutando. Então, o M e o L viria para o lugar do R, o R para cá, porque eles têm que ficar juntos, esse M e o L. Então, é como se fosse uma única letra. Então, seria a nossa permutação de 4. Só que essas letras, elas ficam juntas em qualquer ordem. Então, aqui dentro, mesmo que ela mude de posição, vá para o lugar do R lá, esse M e o L, elas também podem se permutar aqui dentro. Então, seria vezes permutação de 3. Então, seria o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24, vezes o 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 24 vezes 6, né? 6 vezes 4 dá 24, sobe 2, 6 vezes 2, 12, 144 possibilidades, tá? Então, você tem que prestar atenção no seguinte: se ele diz que é juntas, você conta como se fosse uma única letra. Então, você teria aqui, ó, como se eu tivesse, né, umas fichas para formar, né, para embaralhar esses caras aí. Então essa ficha R viria para o lugar do M e o L iria para lá e ele ficaria só trocando de lugar. Só que na letra B, além de você ter essas fichas juntas, que elas não podem se separar, mas você também pode trocar elas de lugar. É como se fosse uma única palavra, né, igual a tia lá, o M e o L, onde você pode formar anagramas, só que eles sempre juntos, né? Então aqui eu tenho 3 permutação, porque elas podem ficar em qualquer ordem. E no segundo não aparece o permutação de 3, porque elas têm que ficar nesta ordem, então elas não vão mudar. Tudo bem?